Leitura do dia 30 de novembro. Segunda Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? Escrevi-vos isso mesmo, para que, quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos de que a minha alegria é a de todos vós. Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta ao tal esta repreensão feita por muitos. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, e para isso vos escrevi também, para por essa prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Segunda Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória
o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque, se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Segunda Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Pelo que, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, Deus com D minúsculo, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia.
porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Segunda Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus, e por isso também gememos, desejando ser revestidos da vossa habitação, que é do céu. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que na vossa consciência sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damo-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já o não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se de Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos
justiça de Deus. Amém. Você ouviu a leitura do dia 30 de novembro, encerrando assim todo o mês de novembro. Na próxima gravação, você estará ouvindo a leitura do dia 1º de dezembro, que será o último mês, e terminando assim a leitura da Bíblia em ordem cronológica por Neuza Baldini. Eu sempre falo em algumas gravações que eu faço esta gravação somente pelas madrugadas. Eu não posso fazer durante o dia. Eu não tenho um estúdio, essa gravação é feita em meu lar. Não sou profissional, apenas senti desejo de colocar a Bíblia na internet. Eu peço perdão a você que está ouvindo esta leitura por algumas falhas, mas a nossa intenção é deixar a palavra de Deus gravada. Todos que estarão ouvindo, com certeza, estão sendo abençoados por Deus. Eu tenho orado a Deus todas as madrugadas. Quando eu termino a gravação, eu peço a Deus que abençoe a todos que ouvem a leitura da Bíblia em ordem cronológica por Neuza Baldini. Eu também já gravei na internet a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Esta leitura que você está ouvindo é na ordem cronológica. Eu espero que você não desista de ouvir toda a leitura da Bíblia. Ainda que pareça difícil, mas não é impossível, porque eu estou me esforçando para que este trabalho tenha uma sequência para facilitar a todos que estão ouvindo. Deus abençoe você abundantemente. A Bíblia tem 31.105 versículos, tem 1.189 capítulos e 66 livros. O Antigo Testamento tem 39 livros, 929 capítulos, 23.148 versículos. O Novo Testamento tem 27 livros, 260 capítulos, 7.957 versículos. Se você desejar conferir esta planilha, você encontra em nosso site de estudos bíblicos www.neuzabaldini.com em outros temas. Se você desejar conhecer a história do apóstolo Paulo, a conversão e toda a sua trajetória por todas as cidades que ele passou, você também encontra este estudo em nosso site na página de estudos bíblicos. Será um prazer receber a sua visita. Deus te abençoe mais uma vez de maneira abundante. E eu sempre peço, se tiver um tempinho aí no cantinho do seu coração, quando você estiver orando e se lembrar de Neuza Baldini e deste trabalho que nós estamos colocando na internet, se Deus permitir, estaremos gravando um CD ou DVD. Ore por mim. Eu necessito muito das orações dos santos. Este trabalho tem sido difícil, árduo, mas Deus tem me dado graça, tem me revestido com o seu poder para que eu não pare, para que eu não desista. E em nome de Jesus Cristo, o que vive e reina para todos sempre. Aleluia! Ninguém vai me impedir de realizar esse trabalho, porque eu fui chamada por Deus para fazer. Portanto, ainda que alguns possam até criticar, zombar, como eu recebo algumas e-mails de pessoas ironizando, que não creem em Deus e que falam coisas terríveis a respeito da Bíblia. Deus está anotando tudo isto. Nós não obrigamos ninguém a crer, mas
entendo que o respeito à educação cabe em todo lugar. Nós aprendemos isso em nosso lar, em nossa família, ter educação. Mas nós tenho sido ofendida, mas eu entrego tudo isto para Deus. Deus é justo, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é longânimo, Deus é paciente, mas Deus também é fogo consumidor. Com Deus não se brinca. Eu estou levando a sério o meu trabalho, que Ele me escolheu para fazer. Portanto, mais uma vez, você que está ouvindo, não desista. Se você visitar o meu canal no YouTube, você vai ver que tem todos os dias do ano, na ordem cronológica, esta leitura. São 2h49 da madrugada. Ao encerrar as gravações, eu ainda vou orar por você. Mas você pode dizer, mas a senhora não me conhece? Não sabe quem eu sou? Mas a oração que eu faço é para que Deus cubra de bênçãos a todas as pessoas que estão ouvindo esta leitura. Portanto, eu posso não saber o seu nome e quem você é, mas Deus te conhece antes do seu nascimento. Se você quiser conferir isto que eu estou dizendo, leia Jeremias, capítulo 1, e leia o Salmo 139. Você vai ver lá que Deus nos conhece ainda antes que nós venhamos a nascer. No ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia. Portanto, eu não te conheço, mas Deus te conhece. Então, ouça a leitura da Bíblia, tenha temor em ouvir as palavras que nós estamos deixando aqui gravadas com muito temor a Deus e com amor a esta obra. E eu sei que somente Deus pode me fortalecer para que eu continue terminando esta leitura. Falta apenas 31 dias do mês de dezembro para encerrar esta gravação. Amém.